Mãe solteira descobre que sua filha menor está trabalhando escondido dela. No meio da correria do dia a dia, Mônica, 36 anos, mãe solo e moradora de Madureira, no Rio de Janeiro, descobre que sua filha de 15 anos, Luísa, está escondendo algo. Não é desobediência. É amor disfarçado de sacrifício. Só que o que começa como um segredo, vira um baque e muda tudo. Inclusive quando um desconhecido cruza o caminho das duas, e muda o rumo dessa história. Fica até o final. Esse desfecho pode tocar seu coração. O som do ônibus passando na rua foi o primeiro sinal de que a cidade já estava acordando. Mas dentro daquele pequeno apartamento em Madureira, o tempo parecia querer andar mais devagar. Mônica, 36 anos, acordou com os olhos ainda colados de sono e o corpo doído como se tivesse carregado o mundo nas costas. E, de certa forma, ela carregava mesmo. Ela se levantou devagar, os pés tocaram o chão frio e a primeira coisa que sentiu foi o peso no peito. Algo estava errado. Ela não sabia exatamente o que, mas sentia, como só uma mãe sente. A cozinha cheirava a café forte. Mônica tomava pequenos goles enquanto observava o corredor escuro. A porta do quarto de Luísa estava encostada. Atrás dela, um silêncio estranho, quebrado apenas por uma respiração entrecortada. Era isso. Não era barulho, era o silêncio que gritava. O silêncio de Luísa. Luísa, com seus 15 anos, sempre foi reservada, mas nos últimos dias vinha se calando mais do que o normal. Olhares evitados. Desculpas apressadas. Cansaço demais para uma menina tão nova. Mônica fingia não ver, como quem adia uma dor, mas naquela manhã alguma coisa dentro dela mudou. Na mesma hora em que Mônica encarava o corredor, Luísa caminhava pelas ruas do bairro, uniformizada, mas não para ir à escola. O mercadinho da esquina já estava abrindo quando ela chegou. Trocaram olhares breves, ela e o gerente, como cúmplices de algo proibido. Luísa começou a empilhar caixas no estoque como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto isso, o rádio tocava um samba antigo, e o calor começava a se espalhar pelas paredes sem reboco. Ela estava ali por amor, disso tinha certeza. Cada centavo ganho era um pequeno alívio nas contas de casa. Mas era também um segredo que pesava mais do que o próprio cansaço. Na volta para casa, Luísa evitava cruzar com vizinhos conhecidos. Passou reto por Dona Marlene, que, como sempre, estava na janela prestando atenção em tudo. Dona Marlene franzia o senho, desconfiada. Conhecia Mônica há anos e sabia. Aquela menina estava escondendo alguma coisa. Mais tarde, já em casa, Mônica estranhou o jeito apressado com que a filha entrou. Luísa passou direto pela cozinha, nem tirou os tênis, subiu correndo para o quarto e fechou a porta. Era como se estivesse fugindo. Do outro lado da porta, Mônica segurava o pano de prato com força. O coração batia diferente. Que cê tá aprontando, Luísa? Sussurrou para si mesma. Do lado de dentro, Luísa sentou-se na cama e tirou do bolso um pequeno envelope amassado. Dentro, algumas notas suadas. Dinheiro que vinha com sacrifício e medo. Naquela noite, Madureira parecia mais silenciosa do que o normal. O barulho da rua, das crianças brincando, das vozes nos bares, tudo parecia distante. Mônica sentou-se sozinha no sofá e olhou fixamente para o celular. Pensou em mandar mensagem para Ana, melhor amiga da filha. Queria perguntar se estavam mesmo estudando tanto. Digitou. Apagou. Digitou de novo. Nada parecia certo. Lá fora, a noite esfriava. E junto com ela, crescia a sensação de que aquele silêncio não ia durar muito tempo. Um segredo morava entre aquelas duas. E ele estava prestes a sair pela porta da frente. O calor de Madureira grudava no corpo como uma promessa de tempestade. Mônica saiu do trabalho com os ombros curvados, o olhar perdido em cada passo. Carregava 2 sacolas de plástico pesado, e parecia carregar, também, um pressentimento que não largava mais seu pensamento. O bairro fervilhava como sempre, camelôs gritando, buzinas, o cheiro da carne assada se misturando ao do lixo fresco nas calçadas. Mas, para Mônica, tudo parecia abafado. Como se a cidade estivesse encobrindo algo, algo que vinha de dentro da própria casa. Subiu as escadas do prédio antigo bufando, ajeitou a blusa surrada no corpo e empurrou a porta com o ombro. Entrou. Silêncio. A televisão estava desligada, a louça da manhã ainda sobre a pia e nenhum sinal de Luísa. Ela franziu a testa. Aquilo era estranho. Muito estranho. Luísa sempre deixava um bilhete, mandava um áudio, avisava onde ia estar. Nos últimos dias, não vinha avisando nada. E não era só o sumiço físico,
Era outro tipo de ausência. Algo mais fundo. Nos olhos. No abraço frio. No jeito apressado de dizer boa noite. Mônica largou as sacolas na mesa e passou a mão no rosto suado. Estava prestes a tirar os sapatos quando ouviu a chave girando na porta. Luísa entrou devagar. Trazia uma mochila pequena, o cabelo preso de qualquer jeito e um corte mal coberto na palma da mão. O cheiro que vinha com ela era uma mistura sutil de suor seco, poeira de estoque e desinfetante. Não era cheiro de biblioteca. Era cheiro de trabalho. Onde você estava, filha? A pergunta saiu mais suave do que Mônica imaginava. Estudando com a Ana. O simulado tá em cima, sabe como é. Luísa mantinha o rosto firme, mas não olhava direto. Seus olhos corriam da mochila para o chão, e dali para o corredor. Estava desconfortável. Mas não parecia arrependida, parecia assustada. Mônica engoliu seco. E esse machucado aí? Me cortei com uma folha do fichário. Respondeu rápido, quase automático. Mônica apenas assentiu com a cabeça, mas por dentro, algo gritou. Uma voz antiga, daquelas que só as mães escutam. Aquilo não era de folha. Nem de fichário. Aquilo era de coisa pesada. Bruta. Como as caixas que ela própria carregava quando era nova e precisava sustentar a mãe doente. Luísa sumiu para o quarto sem nem perguntar se precisava de ajuda com o jantar. Mônica ficou parada, olhando para a porta fechada da filha. Parecia olhar para um abismo. Na hora do jantar, o silêncio ocupou a mesa. Luísa mexia no arroz sem fome. Mônica fingia ver o noticiário na TV, mas a cabeça estava longe. Cada colherada parecia uma contagem regressiva para algo que ela ainda não sabia nomear. Mais tarde, na varanda, Mônica olhava o céu manchado de cinza e lembrava dos tempos em que Luísa era pequena e dizia tudo. Tinha medo do escuro, mas não de abrir o coração. Agora, crescida, Luísa parecia trancar tudo por dentro, até as dores. Foi quando Dona Marlene passou devagar pela calçada, com o mesmo passo observador de sempre. E jogou a bomba. Tua menina tá trabalhando, né? Mônica virou de imediato. Como é? Vi ela saindo do mercadinho do Ricardo esses dias. De avental. Toda apressada, olhando para os lados. Mas não me meti. Só. Achei que você devia saber. Mônica não respondeu. Nem conseguia. Ela se encostou no batente da porta, sentindo a pressão subir. Era como se o mundo ficasse mais estreito, como se o ar sumisse de repente. Ela sabia. Lá no fundo, sempre soube. Mas ouvir de outra pessoa, ter a confirmação de que aquilo não era paranoia, era um soco no estômago. Deitada na cama, mais tarde, Mônica encarava o teto rachado como quem procurava respostas escritas nas sombras. Por que você não me contou, Luísa? A cabeça latejava. O peito doía de medo. De culpa. De amor. Porque ela sabia que não era rebeldia. Aquilo era amor demais. Amor de quem quer proteger. Mas, nesse caso, um amor que feria. Enquanto a filha dormia no quarto ao lado, com os músculos ainda doendo do turno escondido, Mônica entendia que algo precisava mudar. Que aquela casa, tão cheia de silêncios, precisava ser atravessada por uma conversa. Mas como conversar quando o medo é maior que a coragem? Talvez fosse hora de escutar. Talvez fosse hora de abrir a porta que nenhuma das duas sabia mais como atravessar. E, lá fora, o céu começava a se fechar. Sinal de chuva. Sinal de mudança. A chuva chegou sem fazer barulho. Não foi daquelas tempestades com trovão e vento forte. Foi fina, constante, como se o céu estivesse chorando junto com o que Mônica carregava no peito. Ela passou a noite toda sem dormir. Virou de um lado para o outro, os olhos colados no teto escuro, ouvindo cada respiração da filha no quarto ao lado. Cada pequeno som parecia gritar uma verdade que ela já não conseguia ignorar. Pela manhã, a cozinha ganhou cheiro de café fresco e silêncio. Luísa desceu do quarto com os olhos pesados e tentou agir normalmente, como se nada estivesse fora do lugar. Sentou à mesa, pegou o pão e perguntou sobre o gás. Qualquer assunto servia para desviar daquilo que começava a se acumular entre elas como fumaça em um quarto fechado. Mônica a observava em silêncio. Era como se visse a filha pela primeira vez. As mãos com pequenos machucados, o jeito de sentar curvada, como se o peso da responsabilidade fosse maior que seu próprio corpo. Você gosta de trabalhar, Luísa? Perguntou de repente, sem levantar a voz. A garota congelou por um segundo. O pão parou na metade do caminho até a boca. Os olhos se arregalaram por um instante, mas ela não disse nada.
Apenas abaixou a cabeça. Não adianta mentir, Mônica continuou, com firmeza, mas sem raiva. A dona Marlene me contou. E agora eu quero ouvir de você. Só de você. Luísa ficou quieta. A respiração acelerou. Os olhos marejaram, mas ela não chorou. Quando finalmente levantou a cabeça, havia ali uma mistura de medo, culpa e uma coragem crua. Eu fiz isso por nós, mãe. A frase saiu firme. E doeu. Eu via você cansada, tentando pagar tudo sozinha. Eu só queria ajudar. Só isso. Mônica engoliu seco. Tentou falar, mas nada saiu. Sentia como se o chão estivesse se abrindo. Como se todas as palavras que ela queria dizer ficassem presas, como quando se segura o choro por orgulho. Filha, você é só uma menina, ela disse, enfim. E eu sou sua mãe. Era para eu te proteger disso. Não o contrário. Mas quem te protege, mãe? Luísa rebateu, sem elevar a voz. Quem cuida de você? A pergunta ficou ali, pairando no ar como a chuva do lado de fora. Mônica olhou para a filha e, pela primeira vez, viu não uma adolescente, mas uma mulher em construção. Uma mulher que aprendeu cedo demais o que é responsabilidade. E que, mesmo errando, só queria acertar. Elas se abraçaram, finalmente. E nesse abraço cabia tudo: dor, arrependimento, amor, perdão. Naquele mesmo dia, mais tarde, Mônica foi até o mercadinho. Precisava falar com Ricardo. Não sabia ao certo o que diria, mas sabia que ele fazia parte daquilo, direta ou indiretamente. Ricardo a viu chegando pela porta de vidro e percebeu, no primeiro olhar, que algo tinha mudado. Mônica, disse, limpando as mãos no pano de prato. Eu ia te procurar. Precisava conversar com você. Ela assentiu. Entrou. Não estava ali para acusar. Estava ali para entender. Você sabia que ela trabalhava aqui, né? Perguntou, direta. Ricardo respirou fundo. Sabia. E não sabia como te dizer. Ela me pediu segredo. Eu tentei proteger. Mas agora eu vejo que errei. Mônica ficou em silêncio por um tempo. Olhou ao redor. Era um lugar simples, mas honesto. Nada ali parecia perigoso. O problema não era o mercado. Era o fardo. Obrigada, por não ter explorado ela. Mas, agora acabou. Ela não volta mais. Eu entendo. Mas, se um dia precisar de ajuda, ele disse, com uma delicadeza que Mônica não esperava, a porta está aberta. Para ela. E para você também. Aquela frase ficou ecoando enquanto Mônica saía do mercado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava carregar tudo sozinha. Quando chegou em casa, Luísa estava deitada no sofá, com os olhos fixos no teto. Ela se sentou ao lado da mãe, sem dizer nada. As duas apenas ficaram ali, no silêncio que agora já não era pesado, era só um respiro. Do lado de fora, a chuva parou. E Madureira respirava fundo, como quem sabe que depois da tormenta sempre vem um céu limpo. Mesmo que por pouco tempo. Havia um silêncio diferente naquela casa. Não era o silêncio carregado de segredos. Era outro. Um tipo de calma incômoda, como se o mundo estivesse apenas esperando o próximo abalo. Naquela manhã, Mônica acordou com a luz entrando pela janela e a ausência da ansiedade no peito. Por um segundo, achou que algo estava errado. O corpo já estava acostumado a funcionar no modo sobrevivência. Mas ali estava ela, sentada à mesa, tomando café com Luísa, em paz. A filha, ainda com os olhos marcados pelas noites mal dormidas, comia devagar, quase tímida. Dormiu bem? Mônica perguntou, mexendo o café. Dormi. Melhor do que em semanas, respondeu Luísa, sem olhar direto. Havia algo nos olhos da menina. Não era tristeza, nem exatamente alívio. Era um tipo de culpa. Como se o descanso que finalmente tinha encontrado ainda precisasse ser merecido. Você sabe que não precisa se sentir errada por descansar, né? Disse Mônica, como se lesse seus pensamentos. Luísa mordeu o lábio inferior. Respirou fundo. Eu me acostumei a correr. Mônica olhou para a filha e viu nela um reflexo distorcido de si mesma. Também havia aprendido a viver correndo. Só que agora, ela queria ensinar outra coisa. Então vamos aprender a parar, juntas. Naquele mesmo dia, depois de arrumar a casa e organizar as contas, Mônica sentiu vontade de sair. Caminhar sem destino. Ver a rua. Sentir o cheiro de Madureira sem estar ofegante. Foi assim que acabou passando, sem querer,
na frente do mercadinho de Ricardo. Ele estava na porta, varrendo a calçada com o mesmo jeito tranquilo de sempre. Quando viu Mônica, sorriu pequeno. Bom dia, vizinha. Ela hesitou por um instante, mas se aproximou. Bom dia. Tá um calor hoje. Sempre tá, ele respondeu, sorrindo. Mas hoje o ar tá mais leve. Os dois se encararam por um momento que durou mais do que devia. Ricardo abaixou os olhos, como quem respeita o espaço do outro. Mônica respirou fundo. Obrigada pelo que você disse ontem. Eu não tô acostumada com gente que oferece ajuda sem querer nada em troca. Às vezes, a gente só quer ser útil. Não para ganhar alguma coisa. Só para não ver quem a gente gosta afundando sozinha. A palavra gosta ficou no ar. Mônica sentiu algo se mexer dentro do peito. Aquela frase era uma faísca. Não era uma declaração. Mas era um gesto. E gestos, às vezes, dizem mais do que palavras. Vai aceitar um café? Ele perguntou, abrindo a porta do mercadinho. Mônica hesitou. E aceitou. Na volta para casa, o mundo parecia mais colorido. O som dos rádios nas janelas, o cheiro da feijoada vindo de um bar, até os gritos das crianças correndo pela calçada, tudo parecia mais vivo. Mais presente. Mas essa paz nova, também incomodava. Luísa a esperava sentada na escada, com o celular na mão e o semblante preocupado. Tá tudo bem? Mônica perguntou, subindo os degraus. A filha a encarou com olhos curiosos. Olhos que viam mais do que diziam. Você tava com o moço do mercado. Mônica parou. Por um instante, voltou a ser a mãe que teme o julgamento da filha. Mas depois respirou e respondeu com firmeza. Estava. A gente conversou. E tomamos um café. Luísa não disse nada. Apenas assentiu. Mas havia uma sombra ali. Um desconforto sutil. Não de ciúmes, mas de quem percebe que o mundo ao redor está mudando mais rápido do que consegue processar. Mãe, só não esquece que, por muito tempo, fui só eu e você. Eu nunca vou esquecer disso, Luísa. Nunca. Mas talvez agora a gente possa ser mais do que só nós duas. A menina desviou o olhar. Não sabia ainda como se sentir sobre aquilo. Queria ver a mãe feliz, mas também tinha medo de ser esquecida nessa felicidade nova. E assim, naquela casa de paredes finas e sentimentos densos, um novo capítulo se desenhava, o do recomeço. Mas o recomeço também assusta. Porque depois de tanto correr, parar exige coragem. E amar de novo, também. O sábado amanheceu sem pressa em Madureira. O céu nublado deixava tudo meio pálido, como se o bairro estivesse em pausa. Dentro da casa de Mônica, o clima era de silêncio cuidadoso, aquele tipo de silêncio que se instala quando ninguém quer estragar o que, por ora, parece funcionar. Mônica preparava o café da manhã como há muito tempo não fazia, com calma, com música tocando baixinho no rádio e até um sorriso no canto da boca. Ela cantarolava enquanto cortava pão, ajeitava a mesa e colocava o suco na jarra. Estava leve. Quase feliz. Luísa desceu as escadas sonolenta. Mas não era só sono. Era receio. Elas sentaram à mesa, mãe e filha, como sempre fizeram. Mas agora havia algo entre as duas, um espaço novo. Uma terceira presença que ainda nem existia de verdade, mas já ocupava lugar no coração de Mônica. Vai sair hoje? Luísa perguntou, sem disfarçar o tom. Vou. Ricardo me chamou para almoçar com ele. Só um almoço, filha, Mônica respondeu, simples, mas com cuidado visível nas palavras. Sei. A resposta de Luísa foi curta. Mas dizia muito. Dizia que ela ainda não sabia lidar com aquilo. Dizia que temia ser deixada de lado. E mais ainda, dizia que, talvez, não estivesse pronta para ver a mãe feliz com outra pessoa. Mônica percebeu, mas não insistiu. Sabia que sentimentos levam tempo para assentar. E que Luísa precisava processar tudo no próprio ritmo. Mais tarde, no mercadinho, Mônica e Ricardo conversavam entre as prateleiras. Riam, trocavam histórias do bairro, lembranças de infância e confissões pequenas. Nada ainda era amor declarado, mas era fácil ver que ali havia cuidado. Você tem um jeito de falar que acalma, sabe? Mônica disse, olhando para ele como quem começa a baixar as defesas. E você tem um jeito de olhar que assusta. Mas no bom sentido, respondeu ele, sorrindo de leve. O tempo passava diferente entre os dois. Sem pressa, sem cobrança. Era como se ambos soubessem que já haviam sofrido demais para atropelar o que poderia, enfim, florescer devagar.
Enquanto isso, em casa, Luísa arrumava o quarto sem muito propósito. Mexia em papéis antigos, cadernos de anos anteriores, coisas que nem lembrava que guardava. Até que encontrou uma foto antiga, ela, ainda criança, no colo de um homem sorridente. O pai. Fazia anos que ele não dava notícias. Anos desde que sumiu, deixando promessas e contas não pagas. Mônica sempre evitava falar dele, como se nomear o passado o fizesse voltar. Mas ali, naquela foto amarelada, o passado tinha nome, rosto e peso. Luísa ficou encarando o retrato por alguns minutos. Lembrou da última vez que o viu, um domingo, há muito tempo, em que ele prometeu voltar depois do futebol. Nunca voltou. Nenhuma ligação. Nenhum aviso. Mas o vazio que ele deixou, esse ficou. Naquela noite, enquanto Mônica voltava do mercado, o celular vibrou no bolso. Uma mensagem, número desconhecido. Ela quase ignorou, mas algo a fez abrir. Precisamos conversar. Sobre a Luísa. Paulo. O chão pareceu sair debaixo dos pés. O nome que ela tentou enterrar agora ressurgia, sem aviso, como uma rachadura no asfalto depois de uma chuva forte. Ela parou no meio da calçada. Olhou pro céu. Sentiu o ar faltar por um segundo. Porque às vezes, justo quando você começa a reconstruir a vida, o passado volta para bater a porta. E dessa vez, Mônica sabia, ou ela enfrentava isso de frente, ou tudo que estava começando a florescer podia desabar de novo. Mônica ficou parada por longos minutos no meio da calçada, com o celular na mão e o nome Paulo brilhando na tela como uma ferida que voltou a abrir. A rua estava cheia, gente indo, vindo, o bar do Zeca com samba alto, mas ela só ouvia o próprio coração disparado, como se tivesse voltado anos no passado. Não respondeu a mensagem. Apenas apagou a notificação, guardou o telefone e seguiu o caminho para casa como quem caminha sobre cacos de vidro. Luísa a esperava sentada no sofá, com o mesmo olhar de quem finge que não quer saber, mas torce por uma explicação. Mônica percebeu de cara que a filha havia mexido nas gavetas antigas. Sentiu, como só uma mãe sente. Você encontrou a foto, né? Luísa hesitou. Depois assentiu, em silêncio. Eu não queria mexer, disse, por fim. Mas ela apareceu. E aí eu lembrei, do cheiro, da voz. E também do dia que ele sumiu. Mônica sentou ao lado dela, o corpo cansado como se tivesse voltado de uma guerra. Ele mandou uma mensagem hoje, confessou, baixinho. Luísa se virou devagar. Os olhos dela se encheram de uma coisa que não era exatamente raiva, nem tristeza. Era desordem. E o que ele quer? Disse que quer conversar. Sobre você. A menina riu com amargura. Não era um riso leve, era um riso cortante, daqueles que vêm de uma dor mal resolvida. Agora ele se lembra que tem filha? Mônica segurou a mão dela. Forte. Como quem ainda tenta proteger de tudo. Eu não sei o que ele quer. Mas se ele voltou, a gente precisa ouvir. Nem que seja para dizer que ele não tem mais lugar aqui. Luísa não respondeu. Apenas se levantou e foi para o quarto. Bateu a porta com força, mas não com ódio, com cansaço. No dia seguinte, Mônica decidiu encarar o fantasma. Marcou com Paulo em um café afastado, fora do bairro. Não queria olhares, não queria comentários. Ele chegou atrasado, como sempre. Usava a mesma jaqueta de couro que vestia quando foi embora. Estava mais velho, mas o olhar ainda carregava aquele jeito encantador e imaturo que, um dia, ela confundiu com firmeza. Você tá bem, ele disse, tentando sorrir. Mônica não retribuiu. Fala o que você tem para falar. Rápido. Paulo respirou fundo. Tentou fingir que era simples. Eu errei. Fui covarde. Mas agora eu queria voltar. Pelo menos tentar ser pai. Ela riu. Um riso seco. Um riso ferido. Pai, Paulo. Pai não some por 7 anos. Pai não promete e desaparece. Pai não volta quando vê que a filha está crescendo e pensa que talvez seja tarde demais. Ele tentou interromper, mas ela não deixou. Luísa não é mais uma criança. E ela não te deve nada. Mas eu sou o pai dela, Mônica. É. No papel. Só no papel. Ela levantou da mesa, jogou o guardanapo em cima do copo e saiu. As mãos tremiam. Mas o passo era firme. Porque há dores que a gente carrega, e outras que a gente escolhe deixar para trás. Na volta para casa, Mônica parou no mercadinho. Precisava de pão. Mas, no fundo, queria ver Ricardo. Precisava ver alguém que ainda fosse presente,
que fosse real. Ele a recebeu com o olhar calmo de sempre, mas percebeu o tremor disfarçado nas mãos dela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, direto. Mônica, pela primeira vez em muito tempo, deixou o corpo desabar. Sentou-se em uma cadeira de plástico no canto do balcão e respirou fundo, como quem segura um choro antigo. O pai da Luísa reapareceu. Ricardo não disse nada. Apenas ficou ali, ao lado dela, em silêncio. Um silêncio que não cobrava, não julgava. Só acompanhava. Eu tô com medo, ela confessou, a voz embargada. Medo de que tudo que a gente reconstruiu desmorone. Medo de ela querer uma coisa que ele não pode dar. Às vezes, quem volta não tem o poder de destruir, só de lembrar. E lembrar também pode curar, disse ele, com a voz baixa. Mônica o olhou, surpresa. E pela primeira vez pensou, talvez não precisasse enfrentar tudo sozinha. Mas sabia também que Luísa ainda não estava pronta. E que, nos dias seguintes, aquela casa voltaria a ser palco de silêncios, perguntas e, quem sabe, de uma decisão difícil, dar espaço a um pai que abandonou ou seguir em frente com o que realmente ficou. A notícia do retorno de Paulo pairava pela casa como um fantasma. Não havia mais como ignorar. Ele estava ali, não fisicamente, mas nos gestos contidos de Mônica, nos silêncios de Luísa, nas perguntas que ainda não haviam sido feitas. Mônica passou 2 dias tentando encontrar as palavras certas para contar à filha como foi o encontro. No entanto, foi Luísa quem, numa noite de quinta-feira abafada, entrou na cozinha e falou primeiro. Eu quero ver ele. Mônica travou, faca na mão, cenoura pela metade. Tem certeza? Não, respondeu a menina. Mas quero ver assim mesmo. O encontro foi marcado para um sábado à tarde, em uma praça longe do centro, sob uma amendoeira antiga. Luísa chegou antes. Estava com uma roupa simples, mas o cabelo preso com cuidado. Queria parecer neutra. Nem carente, nem agressiva. Mas era só aparência. Por dentro, o estômago era um novelo apertado de emoções, raiva, saudade, curiosidade. Queria saber se ele se lembrava de seu aniversário. Se sabia seu nome inteiro. Se sentia vergonha. Paulo chegou pontualmente. Pela primeira vez na vida. Carregava um saco de pão doce, o mesmo que costumava levar nos domingos em que visitava Luísa, quando ela ainda era pequena e acreditava que todo pai vinha com cheiro de padaria. Você tá linda, disse, tentando sorrir. Luísa permaneceu séria. Você lembra quantos anos eu tenho? Paulo engoliu seco. 15. E qual foi o último presente que você me deu? Ele hesitou. Procurou na memória como quem busca um objeto perdido em meio ao entulho. Acho que foi um quebra-cabeça. Você gostava de montar. Eu tinha 8 anos, Paulo. Ela não o chamava de pai. Não conseguia. Por que você sumiu? Perguntou, direta. Por que mentiu? Por que não ligou? Eu não sabia como voltar. Tive vergonha. Medo. Eu errei, filha. Ela sentiu o nó na garganta. A raiva, sim. Mas também a tristeza. Porque por mais que quisesse odiá-lo, parte dela ainda era essa menina de 8 anos, segurando um quebra-cabeça incompleto na mão e esperando uma visita que não chegou. Você perdeu muita coisa. E eu aprendi a crescer sem você. Mas eu tô aqui agora. Luísa olhou para ele com um misto de ternura e ceticismo. Estar agora não apaga o antes. Só mostra quem você quer ser daqui para frente. Paulo abaixou os olhos. Pela primeira vez, não tentou argumentar. Sabia que nada do que dissesse mudaria os anos que perdeu. Eu não sei se consigo confiar, ela disse, por fim. Mas posso tentar, um pouco. Ele assentiu. E naquele gesto havia mais gratidão do que ele poderia dizer. Em casa, Mônica esperava ansiosa. Quando a filha entrou, ela se levantou num pulo. Como foi? Luísa soltou o ar devagar. Foi estranho, mas necessário. Mônica se aproximou, pronta para abraçá-la, mas Luísa recuou um passo. Não por rejeição, por respeito ao próprio tempo. Eu não sei se quero ele de volta na minha vida, mãe. Mas hoje eu vi que não sou mais aquela menina esperando no portão. Mônica sorriu. Triste. Orgulhosa. E isso é lindo, filha. Isso é coragem. Mais tarde, Luísa saiu sozinha. Precisava andar, respirar. Acabou parando na calçada, em frente ao mercadinho. Ricardo ajeitava algumas caixas quando a viu. Oi, Luísa. Tá tudo bem? Ela pensou em dizer que sim.
Mas algo na forma como ele perguntou, no tom calmo e sincero, a fez responder a verdade. Não sei. Mas tô tentando. Ricardo assentiu. Deixou a caixa no chão. Tentar. Já é meio caminho. Ela sentou-se no degrau da calçada. Ele ficou por ali, em silêncio, respeitando o espaço. E, pela primeira vez, Luísa não se incomodou com a presença dele. Não o via como um invasor, mas como alguém que estava ali. Só isso. E isso, às vezes, era tudo. Enquanto o céu de Madureira se pintava de tons alaranjados, mãe, filha e um novo caminho começavam a se desenhar. Ainda com cicatrizes. Ainda com dúvidas. Mas agora, com uma verdade no centro. Não é quem vai embora que define a história. É quem fica. Os dias seguintes foram silenciosos. Não o silêncio tenso de antes, nem o leve de quem está em paz. Era um silêncio meio entre os dois, cheio de pensamentos que ainda estavam sendo organizados por dentro. Luísa passava mais tempo trancada no quarto, escutando música, escrevendo no caderno velho onde costumava rabiscar ideias e desabafos. Não falava muito sobre o encontro com Paulo. E Mônica não forçava. Respeitava aquele espaço, porque sabia o que era precisar de silêncio depois de enfrentar fantasmas. Mas algo havia mudado no olhar da filha. Não era mais o mesmo brilho cansado de quem escondia. Era outro tipo de brilho. O de quem se reconhece, mesmo ferida. Naquela quarta-feira, Mônica fechou a bolsa mais cedo e passou no mercado. Não precisava comprar nada, mas o corpo foi sozinho. Ricardo a recebeu com um sorriso contido, mas que se ampliou no segundo em que a viu. Achei que fosse só um cliente qualquer. Mas era você. E se eu for só uma cliente qualquer? Ela brincou, com um olhar cheio de coisa não dita. Aí eu capricho no troco e deixo um elogio escondido no meio da sacola. Ela riu. Daquele riso solto, que vinha de dentro. Não era comum em Mônica. E Ricardo percebeu. Era como ver um raio de sol surgindo depois de muita sombra. Aceita um café? Ela aceitou. Sentados no fundo do mercado, entre sacos de arroz e fardos de água, eles conversavam como quem não precisava provar nada. Ricardo falava pouco, mas ouvia com atenção. E Mônica, que nunca foi de se abrir à toa, sentia que podia baixar as defesas. Às vezes acho que não sei mais o que é gostar de alguém. Ou pior, não sei mais se posso confiar no que sinto, ela disse, olhando para a própria xícara. Eu também tive medo de gostar de novo. Mas sabe o que aprendi? Que medo a gente sente, e vai com ele mesmo. O problema não é sentir, é se esconder atrás dele. Os dois se olharam. Não havia beijo, nem toque. Mas havia uma escolha silenciosa, a de permanecer. Um ficar que não dependia de palavras. Mas em Madureira, a paz dura pouco. Ainda mais quando as pessoas vivem com os olhos mais voltados para a vida dos outros do que para a própria. Na manhã seguinte, Mônica saía da padaria quando ouviu duas mulheres cochichando no portão. Dizem que ela já tá com o homem do mercado faz tempo. E a filha? Deixada de lado. Agora o pai reaparece. É muita confusão. Mônica fingiu que não ouviu. Mas ouviu. E sentiu. Porque por mais firme que fosse, por mais calejada que estivesse, ainda doía ser julgada. Ainda mais quando a história contada por fora ignorava tudo o que foi vivido por dentro. Chegou em casa e Luísa estava na sala, escrevendo algo no caderno. Tá tudo bem? Perguntou a filha, sem levantar os olhos. Tá. Só ouvi umas besteiras na rua. Sobre você. E o Ricardo? Mônica hesitou. Sobre mim. Sobre a gente. Luísa fechou o caderno. Olhou para a mãe com maturidade. Mãe, a gente sabe o que vive. Os outros sabem o que inventam. Deixa falarem. Mônica engoliu seco. Não esperava essa força da filha. Era como se, de repente, os papéis tivessem trocado. Você cresceu muito, Luísa. Você também. Demorou, mas cresceu. As duas sorriram. Pela primeira vez, cúmplices não só da dor, mas também da leveza. Do lado de fora, Madureira seguia barulhenta, viva, cheia de vozes, julgamentos, risos e batuques. Mas, naquela casa, havia um novo som, o da reconstrução. E esse som é sempre mais baixo. Quase imperceptível. Mas quando chega, é impossível ignorar. A manhã chegou com um calor suave, daqueles que anunciam o verão, mas ainda respeitam o corpo. As janelas de Madureira estavam abertas, as roupas dançavam no varal e as vozes da rua tinham outro tom. Até o bairro parecia respirar diferente.
Na casa de Mônica, Luísa acordou antes do despertador. Um milagre. Ela vestiu a camiseta da escola, mas não com o desânimo de antes. Na mochila, além dos livros, levava um novo caderno, limpo, sem rabiscos, cheiro de papel fresco. Uma professora de português, na semana anterior, havia elogiado um texto seu. Disse que tinha olho de cronista. Luísa não sabia exatamente o que era isso, mas gostou do som. Gostou mais ainda de ver alguém olhando para ela com reconhecimento, e não com pena ou cobrança. Naquele dia, saiu de casa com a cabeça erguida e a mente cheia de ideias. Mônica, por sua vez, passou a manhã em casa. O mercado de Ricardo estava fechado, feriado de padroeira. Ainda assim, o pensamento nela estava aberto desde cedo. Ela andava de um lado para o outro com uma inquietação estranha. O celular em cima da mesa piscava de vez em quando, com uma ou outra mensagem de bom dia. Ela via o nome dele, mas demorava a responder. Tinha medo de responder com o coração. Às 11 horas, enfim, respondeu. Se quiser passar aqui mais tarde, tem café. E bolo de laranja. Sem fofoca. Ele só respondeu com um emoji de sorriso. E aquilo foi suficiente. Na escola, Luísa mostrou o texto novo à professora. Uma crônica curta, mas cheia de sentimento. Falava sobre o som da panela de pressão da mãe, sobre o barulho do portão rangendo à noite, sobre o cheiro de jasmim da rua. Tudo tão simples, e tão dela. Você tem algo aí, disse a professora. E devia mostrar isso pro mundo. Luísa sorriu de canto. Não porque achava que era especial, mas porque, pela primeira vez, alguém via valor naquilo que ela guardava por dentro. À tarde, Ricardo apareceu. Camisa simples, cabelo penteado, um livro embaixo do braço. Para você, disse, tímido, entregando o volume. É sobre mulheres fortes. Então é sobre mim. Mônica brincou, pegando o livro com um sorriso contido. Ele entrou. Sentaram na varanda. Falaram pouco. O café esfriou. Você sabe que vão falar, né? Disse ela, encarando o quintal. Vão sempre falar, ele respondeu, sem hesitar. Mas se a gente deixa isso mandar, nunca vive. Ela ficou em silêncio. Depois o olhou de lado. Eu tô com medo. De gostar. De confiar. Eu também. Mas tenho mais medo de perder a chance de viver algo bom. O silêncio que veio depois não era vazio. Era pleno. Era consentimento. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali, ouvindo o barulho do bairro, panela batendo, cachorro latindo, uma criança rindo no fundo. Tudo seguia como sempre, e, ao mesmo tempo, tudo estava mudando. Luísa chegou em casa mais tarde, com o olhar iluminado. Subiu as escadas direto pro quarto e escreveu no caderno novo. Hoje eu percebi que não é preciso esquecer a dor para começar de novo. Basta deixar ela virar parte da história, não o final dela. Na varanda, Mônica e Ricardo ainda estavam ali. Já não falavam nada. E talvez não precisassem. Porque quando a vida começa a se reorganizar, não é com grandes acontecimentos. É com pequenas escolhas. Um café dividido. Um texto elogiado. Um livro presenteado. Um silêncio compartilhado. E às vezes, o recomeço mais bonito é aquele que chega sem fazer barulho. A notícia chegou por um envelope simples, deixado na caixa de correio. Mônica achou que era mais uma conta atrasada. Mas ao abrir e ver o cabeçalho judicial, sentiu o estômago revirar. Leu e releu 3 vezes. As palavras eram frias, diretas. Solicitação de guarda compartilhada da menor Luísa Nogueira da Silva. As mãos tremiam. O coração disparou como se estivesse tentando fugir dali. O mundo, de novo, parecia desmoronar, e ela mal começava a reconstruir. Paulo. Era a obra dele. Ele não queria apenas reaproximação. Queria direito. Queria autoridade. Queria nome no papel. Talvez quisesse limpar a própria consciência. Ou talvez quisesse mais do que isso. Talvez quisesse desestabilar aquilo que ela, sozinha, tinha dado conta por anos. Luísa recebeu a notícia da mãe com um misto de choque e fúria. Guarda! Gritou. Ele quer me ter na agenda agora? Como se fosse possível encaixar amor entre segunda e sexta. Mônica tentou manter a calma, mas não conseguiu. Eu não deixei ele fazer isso. Eu juro. E ele pode. Tipo, legalmente. Pode pedir. Mas não quer dizer que vai conseguir. Luísa virou o rosto. Era um daqueles momentos em que até o chão parece te olhar com pena.
E o Ricardo? Você contou para ele? Mônica hesitou. Ainda não. Achei que ia esperar passar. Luísa a encarou. Não espera. Você já esperou demais em tudo. Fala. Agora. Ricardo ouviu a história em silêncio. Estavam no fundo do mercadinho, onde tantas conversas haviam acontecido, mas dessa vez o ar era diferente. E, o que você quer que eu faça? Ele perguntou, olhando pro chão. Mônica sentiu o peito apertar. Nada. Só queria dividir. Achei que você. Ela não terminou. Não precisou. O silêncio dele foi resposta suficiente. Ricardo estava ali, mas distante. Talvez não por maldade. Talvez por medo. Talvez por covardia. Mas era real. No momento em que Mônica mais precisava de apoio, ele recuava. Eu não tô te pedindo para resolver minha vida, Ricardo. Só queria que você dissesse que tá aqui. Eu tô. Só. Não sei como. Ela levantou. Pegou a bolsa. E saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, Mônica e Luísa jantaram em silêncio. Mas era um silêncio duro. Doído. Luísa largou o garfo no prato e respirou fundo. Mãe, e se ele consegue? Ele não vai. Eu vou lutar. Mas se ele conseguir, eu fico contigo. Mesmo que a lei diga outra coisa. Mônica segurou a mão da filha por cima da mesa. Ninguém vai tirar você de mim. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Paulo falava com o advogado por telefone. Eu só quero o direito de decidir por ela também. Eu sou o pai, poxa. Mas, no fundo, nem ele sabia ao certo se era por amor ou orgulho. E, do outro lado da linha, o advogado foi direto. Você tem chances. Mas prepare-se. Porque isso vai machucar muita gente. E assim, na reta final, o que começou como um segredo entre mãe e filha se transforma num conflito judicial, emocional e moral. Agora, não basta amar. Vai ser preciso lutar. Por justiça. Por confiança. E por tudo o que se construiu com tanta dor. A sala de audiência era fria, com paredes brancas e cadeiras de plástico duro. Mônica sentou-se ereta, com os olhos fixos na frente, o maxilar travado e as mãos suadas segurando os documentos com firmeza. Ao lado dela, Luísa, a única ali que parecia mais calma. Tinha dormido mal, mas acordado com uma convicção rara, não deixaria que ninguém mais decidisse por ela. Na outra extremidade da sala, Paulo. Terno emprestado, olhar inseguro. Nem mesmo o advogado ao seu lado parecia convencido da força de seu argumento. A juíza pediu silêncio. Os olhos dela, firmes e atentos, passearam pelas duas partes. Então começou. Senhor Paulo, o senhor deseja, após 7 anos de ausência, solicitar guarda compartilhada da menor Luísa. O que o motivou agora? Paulo pigarreou. Evitou o olhar de Mônica. Eu errei. E quero consertar. Não quero tirar nada de ninguém. Só ser pai também. A juíza virou-se para Luísa. E você, Luísa? Quer se manifestar? A menina respirou fundo. A sala pareceu congelar por um segundo. Quero, sim, senhora. Ela se levantou. Pequena diante dos adultos, mas com a voz firme de quem viveu muito mais do que a idade entrega. Eu amo a minha mãe. E sei tudo o que ela passou para cuidar de mim. Ela não foi mãe sozinha porque quis. Foi porque precisou. Eu não odeio meu pai. Mas ele não tem direito de querer agora o que não quis por anos. Pausa. Silêncio. Eu já me acostumei a não ter pai. Dói, mas me acostumei. E aprendi a me bastar. Não quero que alguém me chame de filha por papel. Eu quero ser escolhida todos os dias, não por obrigação. A juíza assentiu. Sem emoção aparente. Mas com respeito. Declaro encerrada a audiência. A decisão será comunicada por meio oficial. Na volta para casa, ninguém falou no ônibus. Mônica olhava a paisagem passar pela janela, como se reconhecesse nas árvores e nos fios de luz um pedaço de sua história. Luísa segurava sua mão com força. E era ela quem, agora, parecia sustentar a mãe. Você foi incrível lá, disse Mônica, por fim, com a voz baixa. Eu só disse a verdade. E a verdade sempre vence, mãe. Mesmo quando demora. Mais tarde, Ricardo apareceu no portão. Calado. Mexia na aba do boné, sem saber como começar. Mônica olhou para ele de cima, da varanda. Veio buscar o silêncio que deixou? Ele abaixou a cabeça. Merecia. Não.
Vim devolver a coragem que eu perdi. E pedir uma chance. Não para resolver sua vida. Mas para estar. Para aguentar. E para somar. Ela respirou fundo. Você fugiu na hora errada, Ricardo. Eu sei. Mas, tô aqui agora. Posso não ser o mais preparado. Mas sou inteiro. E, se você deixar, eu quero ficar. Mônica desceu os 3 degraus da varanda devagar. Parou diante dele. Se você fugir de novo, eu não fujo mais. Nem de você. Nem da sua história. Ela hesitou. Depois abriu a porta da casa. Então entra. Mas aqui, a gente não finge que não sente. Ricardo entrou. Não com euforia. Mas com respeito. Como quem pisa em solo sagrado. Naquela noite, Luísa escrevia mais uma crônica. Título: Quando a vida se alinha com a verdade. Trecho final. Ser forte não é aguentar tudo calada. É saber quando falar. Quando pedir ajuda. Quando perdoar. E, principalmente, quando deixar alguém ficar. Era domingo em Madureira, e o bairro parecia em festa mesmo sem evento nenhum. O som do samba vinha da esquina, misturado ao cheiro de feijão com alho refogado. Crianças corriam na calçada, gente ria alto na padaria, e o céu tinha aquele azul claro que só aparece quando choveu no dia anterior. Na casa de Mônica, o dia também amanhecia diferente. Pela primeira vez em anos, o café foi preparado com calma. O rádio tocava baixinho. E o cheiro de bolo escapava pela janela. Ricardo estava na cozinha, passando manteiga no pão com a naturalidade de quem sempre esteve ali. Mônica o observava do batente da porta. Não com a ansiedade de quem espera, mas com a tranquilidade de quem aceita. Você já sabe onde fica o açúcar. Isso é sério. Ela comentou, sorrindo. Quer que eu vá embora? Não. Quero só deixar claro que se você fizer bagunça, vai ter que limpar. Com orgulho. Ela riu. Um riso solto. E mais bonito do que qualquer declaração. Luísa desceu as escadas de moletom velho e um livro na mão. Sentou-se à mesa e olhou para os dois com aquela cara de vocês estão se achando um casalzinho fofo, né? Mas logo sorriu. E começou a contar sobre a crônica que seria lida na feira de literatura da escola. Professora me disse que o texto pode ser escolhido para representar a turma. Ela até chorou lendo. E a mãe aqui não chorou por orgulho, disse Mônica, fingindo que não estava com os olhos marejados. Vai ser lindo. E você vai ser ouvida, completou Ricardo, sério. Luísa abaixou os olhos. Mas sorriu, sincera. Mais tarde, sentada na varanda, Mônica recebeu uma mensagem. Era de Paulo. Não vou recorrer. Você e ela têm razão. E, obrigado por deixar que eu ao menos ouvisse. Boa sorte com a vida. Ela leu. Depois apagou. Não com rancor, mas com alívio. Alguns capítulos, a gente precisa encerrar. Sem reescrever. À tarde, as 3 figuras estavam na calçada. Mônica na cadeira de praia, Luísa no chão com um caderno no colo, e Ricardo ajeitando uma lâmpada na varanda. A cena era simples. E justamente por isso, perfeita. Uma vizinha passou e comentou. Agora sim essa casa tem cheiro de lar. Mônica sorriu. E respondeu, sem medo. Tem, sim. Demorou, mas chegou. No fim do dia, enquanto o céu se tingia de rosa e os passarinhos pousavam nos fios de luz, Luísa escreveu. A gente passou tanto tempo sobrevivendo, que quase esqueceu como era viver. Mas agora eu sei, viver é isso. É ter alguém para dividir o pão. É rir depois de chorar. É confiar, mesmo com medo. É fazer caber o mundo num pedaço de casa. Porque amor de verdade não salva a gente da dor. Ele só fica. Mesmo quando a dor vem. Ele fica.